Meus queridos irmãos, Pastor Mobel, e hoje vou falar sobre o 31º pecado que está na palavra de Deus. 31º pecado é fazer aliança com ímpios. Segundo a Juízes, capítulo 2, versículo 2. Quanto a vós não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedeceste a minha voz. 13º pecado, fazer aliança com ímpios. Infelizmente, Deus deu todos os regulamentos para o povo de Deus e nós podemos olhar para o Velho Testamento e ver o que Deus não quer do seu povo. Eu não estou pregando no Velho Testamento, estou mostrando os pecados que são cometidos. Está Juízes, capítulo 2, versículo 2. Esses concertos com os ímpios. Vocês sabem, quando Jesus Cristo mandou pregar o Evangelho, ele não disse, olha, vocês devem levar dinheiro, leve isso, leve aquilo, e mais isto. Não, ele não disse nada disso. Ele disse para que os servos dele entrassem nas cidades e curassem os enfermos que nela houver, disse ele. Porque o enfermo, o doente, tanto ele sofre, como seus parentes sofrem. Sim, gastam dinheiro. Eu me lembro que meu pai estava tomando um remédio que era feito por um cientista. A gente não sabia que ele era cientista. Ele estava no Brasil trabalhando de farmacêutico, mas ele era um cientista. E chegou o ponto que nós não tínhamos mais dinheiro para o meu pai comprar o remédio. Eu fiquei muito triste. Eu morava em Balneário Camboriú. E Balneário Camboriú, o povo da terra mesmo, não conseguiu nada. Os de fora que chegaram com investimentos é que começaram a dominar tudo. Então nós vivíamos sob o cabresto. Esta que é a verdade. De pessoal de fora. E não tinha mais como conseguir o dinheiro para comprar remédio para o meu pai. Eu ficava muito triste, muito atribulado. Eu me lembro que um dia nós não tínhamos luz elétrica em casa. Nós morávamos no bairro das Nações, na rua Suíça. E veio o eletricista, estava instalando o relógio, e ele disse, conversando, o homem da casa só está esperando a família chegar para ele morrer. Eu vi aquilo e disse, meu pai não vai morrer. Ele só, desculpa. Pediu muita desculpa, que eu era um garoto ainda. E eu não via, de verdade, o pastor da igreja preocupado com aquilo. Ele passava todos os dias naquela rua.
Todos os dias. Ele foi lá uma vez. Tudo bem. Mas um dia, a situação ficou tão difícil que meu pai disse para minha mãe: agora só se o senhor me levar. Porque ele tinha um seguro. Só se o senhor me levar. Um filho. Ouvir isso é muito ruim. Fiquei muito triste. Logo depois, a companhia de seguro do meu pai desapareceu. Agora, nem meu pai morrendo poderia resolver o problema. Porque no Brasil sempre teve esse tipo de coisa, né? Quem vai para a cadeia é quem rouba uma galinha, né? Mas os que roubam milhões, eles têm defesa de todo lado. O homem que esfaqueou o nosso presidente antes de ser eleito, se ele tivesse esfaqueado um pedreiro, ele estava na prisão. Mas eles impedem aqui, impedem ali, impedem aqui, impedem ali. O dinheiro, né? Mas para todos os malditos juízes que se deixam levar por alguma coisa, este maldito juiz chegará na presença do juiz de todos os juízes de toda a terra. O juiz de toda a terra julgará os juízes americanos, os juízes canadenses, os juízes do Irã, os juízes da Alemanha, os juízes do Brasil, todos serão julgados. Deus não quer que nós façamos nenhum concerto com os ímpios. E agora, a igreja descobriu que eles podem manipular na política também. O primeiro político que se elegeu, que eu conheci, foi Nestor dos Santos, nosso vizinho, um alfaiate. Um homem muito bondoso. A primeira coisa que ele fez foi conseguir calçar a frente da igreja de Itajaí, Santa Catarina. Eu lembro disso, né? Muita gente não lembra, mas eu não tenho culpa. E ele fez o melhor que pôde. Depois entraram outros, né? Só porque eram conhecidos. E galgaram posições para a derrota espiritual deles. Mas o assunto aqui é não fazer aliança com ímpios. 31º pecado. Não fazer aliança com os ímpios. Mas sem alianças, eles não conseguem ir a lugar nenhum. Não. Eles têm que ajudar com Pedro, Paulo, João e o outro, e o outro, e o outro, para fazer um grupo forte para ganhar. Porque eles sozinhos são zero. Um ou outro é um. Mas mais de 90% são os caídos. Chupa-cabra, saci-pererê, coisas do inferno. Tanto que o nosso povo, um país como o Brasil, que dá 3 colheitas por ano, e às vezes, segundo estudiosos, até 4 colheitas, e o Brasil no sofrimento que está. O índio desejoso de ter luz elétrica, desejoso de usar a internet, mas eles querem que o índio seja o homem das cavernas.
Eles pensam que a gente não percebe isso, né? Eu percebo isto. Continuando. Deus proíbe que servos dele façam aliança com ímpios. Vocês sabiam que um dos pregadores, o mais famoso de todos de nossos dias, já está na eternidade. Ele fazia alianças com a Igreja Católica de 6 a 10 mil pessoas para aceitar Jesus de Araque. Caminhava para frente só para que os outros viessem também. Mas eu ficava olhando, porque eu também sou pregador do Evangelho. Olhava nos olhos daquelas pessoas, ninguém chorava. Eu disse, não, tem uma coisa errada aí. Porque ninguém está chorando, ninguém está emocionado ao aceitar Jesus. Um ou outro chorava. É porque vinha com aquele grupo. E assim nós fomos enganados por dezenas e dezenas de anos. Mas o justo juiz não será enganado. Você quer servir a Deus? Não faça aliança com ímpios. Uma certa vez, um pastor disse para mim que no púlpito onde eu preguei algumas vezes, lugar muito conhecido no Brasil, um político, aliás, tinha muitos políticos lá, e ao levantar o braço, apareceu um revólver na cintura. Não quero condenar a pessoa que está com o revólver, não. Mas nós temos que fazer a diferença. O púlpito é para servos de Deus. Tem muito pedreiro que trabalha 30, 40, 50 anos contribuindo financeiramente para a casa de Deus e ele nunca senta no púlpito. E o ímpio senta no púlpito com revólver e tudo. Servos de Deus não podem fazer aliança com ímpios. É Deus que diz. Eu sei que ao viajamos com ímpios. Às vezes o nosso patrão é ímpio. Mas quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Não avisando tu o ímpio da sua impiedade, aquele ímpio morrerá no seu pecado, mas o seu sangue da tua mão eu requererei, diz Deus. Portanto, 31º pecado é associar-se com ímpios, fazer concertos com ímpios. É melhor trabalhar a meia alha, como se dizia há mais de 50 anos atrás, do que encerrar a carreira e quando se vai ao sepultamento não sabe se a pessoa subiu ou se desceu. A gente não sabe, porque não viveu uma vida segundo os moldes da palavra. Aqui está o molde. Não são os pontapés, os socos no ar e os gritos que definem a presença de Deus. A presença de Deus é através da sua palavra. Que Deus vos abençoe. É madrugada na América. Mas eu desejo que Deus abençoe a todos vocês e a mim também, onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.